Tudo bem com você, meu aprovado, minha aprovada? Eu estou de volta. Professor Roberto Conceição, para a gente poder dar continuidade à nossa aula, o nosso curso de Direito Material do Trabalho. E agora, um dos temas recorrentes em provas é o tema férias. Tema este que é muito explorado pelas bancas no que se trata de direito material do trabalho. Bom, iniciamos falando de férias. Férias que você já precisa saber logo de cara que é uma das formas de interrupção do contrato de trabalho. Ou seja, aonde uma das partes deixam de realizar a sua tarefa ou a sua obrigação e a outra parte mantém. Neste caso das férias, o empregado deixa de prestar o serviço, mas acaba recebendo o seu salário. E diferentemente do que nós estamos acostumados ao recebimento do salário, presta-se o serviço e recebe o salário, nas férias acontece de uma forma diferente. O pagamento é antecipado. Antecipa-se o pagamento e o empregado deixa de prestar o serviço. Costumeiro é que o empregado não preste o serviço, no caso de interrupção, mas em seguida ele continua recebendo o seu salário sem nenhuma alteração, que é os casos de interrupção. Ele não prestou o serviço, mas continuou recebendo. Mas só que ele recebe depois que ele deixa de prestar o serviço. Aqui nas férias muda um pouco isso. Ele recebe antecipadamente e deixa de prestar o serviço. O contrato fica, portanto, interrompido. A ideia das férias, além da interrupção, é que realmente seja um período de descanso remunerado, o que estabelece o artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal. Períodos de descanso, assim como o intervalo intrajornada, o intervalo interjornada, o DSR da Lei 605 de 49, e agora as férias. As férias também, uma modalidade de descanso, e esse descanso é um descanso remunerado. Ele não trabalha, mas ele continua recebendo. Então, primeiro lugar que você tem que ficar atento, férias. Férias, você precisa prestar atenção, porque isso a banca costuma explorar. Férias é questão de interrupção do contrato. Férias é um descanso remunerado. Ele não presta serviço, mas recebe. Férias está previsto na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 17. Terá direito ao descanso, um descanso remunerado, sem prejuízo ao seu salário. E ainda, férias, ele tem a ideia da assiduidade, ou seja, para ele ter direito ao cômputo de férias, ou seja, se retirar da empresa e continuar recebendo, ele precisa ser assíduo durante o período aquisitivo. Significa dizer que se ele faltar de forma injustificada, influenciará diretamente no período de descanso, nas férias. Porque esse período de descanso pode ser no máximo de 30 dias e no mínimo de 12 dias. Existe a proporcionalidade das férias, princípio da proporcionalidade das férias, em virtude da falta injustificada, da assiduidade no período aquisitivo. Roberto, o que seria esse período aquisitivo? Para ele ter direito a descansar esses 30 dias, como regra, sem prejuízo ao seu salário, ele precisa ter trabalhado 12 meses para o empregador. Quando ele trabalha 12 meses para o empregador, esse é o período aquisitivo. Para ele ter direito às férias, ele conquistar as férias, preste atenção, ele tem que ter trabalhado 12 meses para o empregador. Só após, então, trabalhar 12 meses, nasce o período concessivo. Ele terá direito às férias para poder descansar e não ter prejuízo no seu salário. Agora, esse período aquisitivo e esse período concessivo, quem determina quando o empregado vai sair de férias? É o empregador. Existe muito essa dúvida.
Muitos alunos me perguntam, Roberto, e até mesmo na vida prática, Roberto, é o seguinte, doutor, eu quero sair de férias e o meu patrão não me dá as férias. Dentro do período aquisitivo, 12 meses, tem que ralar e conquistar. O período concessivo, dentro de 12 meses após a conquista das suas férias, o empregador tem até 12 meses para poder conceder essas férias para você. Não é você que define quando sai de férias. Quem define quando você, empregado, sai de férias é o empregador. Pelo seguinte, ele tem um poder diretivo. Lembra que nós vimos nas nossas aulas, logo no início do curso, ele tem um poder diretivo, ele assume o risco, ele organiza a atividade, então ele sabe quando é melhor liberar as suas férias, qual o período que você tem que sair de férias. Agora, você tem que ficar atento porque se o empregador não te conceder dentro do período concessivo as suas férias, você tem direito a receber as férias em dobro. Súmula 450 do TST. A não concessão dentro dos próximos 12 meses do período aquisitivo, 12 meses, nasce período concessivo, mais 12 meses que o empregador tem que te conceder essas férias. Se ele não conceder dentro de 12 meses, que aí ele define quando ele vai te liberar essas férias, se dentro de 12 meses ele não te conceder as férias, você vai receber as férias em dobro. E você tem que sair e voltar de férias dentro do período concessivo. Sai e volta dentro dos próximos 12 meses. Se você sair próximo ao fim dos 12 meses e retornar após esse prazo, esse período que ultrapassou, extrapolou o período concessivo, você recebe em dobro. E aí também, é sério? Sim, recebe em dobro aquele período que ultrapassou o período concessivo. Significa dizer que o empregador, ele tem que te liberar suas férias dentro dos 12 meses. Só que, próximo ao término dos 12 meses, ele te libera das férias. E quando? 30 dias. Só que o retorno ultrapassou o período dos 30 dias. Esse período que ultrapassou, seja 10 dias, 15 dias, pagamento em dobro. Tudo bem? Estou te passando aqui as principais situações de férias que pode cair na sua prova. Outra coisa importante também, o empregador, ele tem que te avisar das férias 30 dias antes, que vai te conceder essas férias. O não aviso com 30 dias antes, pagamento em dobro. Ele tem que te pagar em até 2 dias antes de você sair de férias. Porque acontece muito assim, o empregado sai de férias e o pagamento entra depois, que ele já está na casa dele lá, tranquilão. Não. Quando o empregador fala para você, você vai sair de férias, te avisou antes. Aviso por escrito. Aviso de férias por escrito. Mínimo 30 dias antes de você sair, com 30 dias ele tem que te avisar, por escrito. E o pagamento tem que entrar até 2 dias antes de você sair de férias. Se não entrar esse pagamento até 2 dias antes, pagamento em dobro. Pagamento em dobro. O que aconteceu já na prática? Uma cliente me procura, Roberto, é o seguinte, o empregador me liberou das férias para não ultrapassar o período concessivo, me liberou as férias, só que não efetuou o pagamento. Efetuou o pagamento 10 dias depois que eu já estava em casa, desfrutando, descansando, aí ele efetuou o pagamento. Efetuou o pagamento de forma errada. O pagamento tem que ser realizado em até 2 dias antes que o empregado saia efetivamente de férias. Além disso, existe o tal de 1/3 constitucional. Você recebe o seu salário antecipado e recebe também mais 1/3 do seu salário, conhecido como 1/3 constitucional. É vedado o tal de vender as férias. O que você pode negociar é 1/3 das suas férias, ou seja, 10 dias você pode, entre aspas, não é a palavra, mas para você poder entender melhor,
um terço, ou seja, 10 dias das suas férias você pode vender, você pode negociar. Ou seja, em vez de você descansar, você trabalha, presta serviço para o empregador. Então você vai receber as férias e mais 10 dias que você efetivamente trabalhou. Converter um terço das suas férias em pecúnia, que chama-se, em dinheiro, não tem nada a ver com um terço condicional. Um terço condicional você vai receber as suas férias e mais um terço do seu salário. E você pode negociar um terço das suas férias, ou seja, 10 dias, você ainda pode negociar, prestar serviço para o empregador e receber por esse serviço prestado, além de receber o seu salário. Esse abono, esse pecúnio, essa conversão de um terço das férias em trabalho, vender esses 10 dias, que é um terço das férias, não tem natureza salarial. Cai muito na prova isso. Bom, férias é uma questão de ordem pública, tá? Questão de ordem pública. O empregado, ele tem que sair de férias. O empregado, ele tem que descansar. Tanto é que, quando ele sai de férias, ele não pode prestar serviço para uma outra empresa, a não ser que ele tenha um contrato, e nesse contrato ele vai ter que cumprir. Então, essa ideia dele, ele está de férias, ele pode prestar serviço para uma outra empresa? Em regra, não. Mas, se ele tiver um contrato estipulando que ele tem que prestar o serviço, ele trabalha registrado numa outra empresa, tudo certinho, então, aí ele vai poder prestar esse serviço. No frigir dos ovos, ou seja, ele tem que prestar serviço para essa empresa, que ele tenha um vínculo, porque ele pode, empregado, ter vínculo com várias empresas. Então, como questão de ordem pública, ele tem que descansar, mas se ele tiver um vínculo, um contrato com uma outra empresa, ele poderá prestar esse serviço, se assim ele tiver esse contrato. Vamos lá. O que é férias, então? Entende-se por férias o direito que o empregado tem de interromper suas atividades laborais por iniciativa de quem? Quem tem iniciativa? O empregador. A iniciativa é do empregador, cuidado com isso. Por um período exato, datado uma vez ao ano. Essa interrupção também não lhe causará nenhum prejuízo quanto ao salário. E ainda deverá acrescentar ao menos um terço do seu salário normal, conhecido como um terço constitucional. E aí eu falo para vocês agora quais são os dois períodos. Período aquisitivo, ele tem que trabalhar 12 meses, e existe o período concessivo. O empregado trabalhou 12 meses, tem o direito às férias. E o empregador tem os próximos 12 meses para conceder as férias. Não tem essa situação de o empregado requerer as férias. Mas existem algumas pessoas especiais. Por exemplo, o menor de 18 anos, as férias dele devem coincidir com as férias escolares. O menor de 18 anos que estuda, as férias dele têm que coincidir com as férias escolares. Roberto, mas e o cara que tem 19 anos e faz faculdade? Maior de idade, faz faculdade, para ele não se aplica essa regra. Mas o menor, ele tem esse benefício de gozar as férias juntamente com as férias escolares. Uma outra regrinha também, dentro desse período concessivo, são as pessoas que trabalham para o empregador, as pessoas da mesma família. Então, de repente, irmãos trabalham para o mesmo empregador, marido e mulher e o filho trabalham para o mesmo empregador, uma família. Nesse caso, eles podem pleitear que as férias possam ser concedidas no mesmo período, para, de repente, fazer sua viagem, curtir a família. Mas aí vai depender se o empregador não sofrerá prejuízo com a concessão das férias do mesmo período para essa família. Se o empregador conseguir demonstrar que está lhe causando um prejuízo, não tem a obrigatoriedade de conceder essas férias no mesmo período para aquela família. E aí,
eu montei esse gráfico aqui, é um gráfico, né? Uma tabela que está lá prevista no artigo 130. Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: férias, faça a leitura a partir do artigo 7º, na verdade, o artigo 7º, inciso 17, e também a partir do artigo 129 da CLT. Trata sobre o assunto de férias. E eu separei essa tabela aqui, mágica, sobre a proporcionalidade das férias, porque as férias, ela tem relação com a assiduidade. A pessoa tem que ser assídua no seu trabalho, porque as faltas injustificadas irão afetar diretamente as férias. O período máximo de férias é de 30 dias. E o período mínimo de férias será de 12 dias. E aí você tem que seguir essa tabelinha do artigo 130. Como vai funcionar? Se ele, empregado, faltou de forma injustificada até 5 dias, a tolerância que o artigo 130A traz para a gente é o seguinte: ó, faltou até 5 dias de forma injustificada, você vai ter os 30 dias. Não tem problema algum. Se você faltou de 6 a 14 dias, você terá apenas 24 dias de férias. Se você faltou de 15 a 23 dias, seu total de férias será de 18 dias. Se você faltou entre 24 e 32 dias, as suas férias serão de 12 dias. Olha, mas você faltou de forma injustificada durante o período aquisitivo. Faltas injustificadas no período aquisitivo, tá, pessoal? Faltas injustificadas no período aquisitivo. Faltou mais que 32 dias no período aquisitivo, você perde o direito de férias. Por que essa regressão? Por que essa tabela? Porque é o seguinte: férias é para descanso, para recompor as energias. Bom, se você já está faltando de forma injustificada, você já está gozando, entre aspas, das suas férias. Tanto é que se você faltou de forma mais de 32 dias injustificadamente, você já usufruiu das suas férias, já descansou. Faltou 32 dias durante o ano de forma injustificada, você já descansou. Você não precisa de férias. Essa foi a ideia do legislador, tá? E aí é o seguinte: eu separei aqui essa tabela e também tem uma dica para você aqui. Você vai contar, desse lado de cá, das faltas injustificadas, faz uma continha comigo aqui, vem cá, ó. Essa tabelinha aqui. Até 5 dias, 30 dias. Aí qual que é o próximo número? 6. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, dá 8 dias, 8 dias, né? Número 8. Então, 5, próximo número 6. Conto 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 8 dias aqui. De 6 a 14, 8 dias. E aí você diminui 6 aqui, ó. Você vai achar. Se cair isso na sua prova, você mata, né? Olha lá, até 5 dias, 30 dias, beleza, isso você decora. Aí você pula o 6, passa para o 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 8 dias. Diminui 6 dias aqui. Então, cai para 24. Próximo número da tabela. 15. Então, pulo para o 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 dias aqui também. 8 dias. Diminui 6. 24 menos 6, 18. Próximo número, do 23, 24. Pulo ele. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 8 dias. Diminuo 18 menos 12. Dá 6 aqui. 18 menos 6 dá 12. Tá? Então faz essa continha aí que você mata essa questão de férias. Recapitulando, até 5 dias, 30 dias. Depois de 6 a 14 dias. Como que eu vou saber de 6 a 14? Eu acrescento 8. 5 dias, próximo número, 6, pulo ele, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
mais 8 dias dá 14. Diminuo 6 aqui dos 30, dá 24. Não achei o número de 6 a 14? Achei. Qual que é o próximo número? 15. Quanto 15? Não, então vai de 15. Próximo número, 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Deu 24. 24 menos 6, 18 dias. Achei a tabela do 15 ao 23. Depois qual que é o próximo? 23. Próximo número, 24. Não incluo ele. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então vai dar 8 dias a mais aqui, 32. 18 menos 6, 12. Qual que é o próximo? 32 dias. 32 dias, eu sei que acima de 32 dias não tem direito a férias. Deixei essa tabelinha aí, fácil, fácil, fácil para você decorar, porque esse artigo 130 às vezes acaba caindo em prova, artigo 130A.